Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira teleaula do módulo Sistemas Políticos comparando virtudes e vícios. O tema da nossa mini-aula de hoje é regimes de governo. A gente, para poder entender os regimes de governo, a gente pode pensar em dois polos opostos. Né? De um lado, de um polo, você tem regimes ditatoriais, né? E de outro, regimes democráticos. Né? Vamos falar um pouquinho sobre os ditatoriais. Em relação às ditaduras, vários termos podem ser utilizados nesse sentido para se referir a regimes ditatoriais ou análogos a ditaduras. Pode ser utilizado o termo autocracia, governo autoritário, ditadura e também tirania. Então existem esses vários termos, todos eles se referem a regimes de governo que tentam diminuir a margem de liberdade de seus cidadãos ou súditos. Né? Então, todos esses termos podem ser utilizados. A gente fala que esses regimes são autocráticos, autoritários, ditatoriais ou tirânicos quando não existem instituições que permitem que a sociedade controle o governo, ou em que o governo ele limita arbitrariamente a liberdade do seu povo, né, geralmente em nome da segurança. E entre os regimes autoritários existe um tipo especial que é o totalitarismo, né, que nós vamos conversar daqui a pouquinho. No outro polo, a gente tem os regimes em que permitem ou tentam ampliar a liberdade dos cidadãos, né? São os regimes pluralistas, democráticos ou poliárquicos. Então, nesses regimes, nesse outro polo, eles têm instituições que permitem o controle do governo pela sociedade e tentam assegurar um maior grau de liberdade possível para os seus cidadãos ou súditos. Aqui, né, para tentar problematizar ou dar uma ilustração assim, mais ampla, né, apresentar uma imagem mais ampla dos regimes de governo, eu tinha falado anteriormente em polos, mas o ideal seria a gente pensar num espectro de cores, né, de regimes que vão, né, desde os mais autoritários até os mais pluralistas, né? Então você tem vários regimes intermediários com graus de autoritarismo e liberdade diferente. Daí a gente vê aqui, né, no caso das cores mais amareladas, né, os regimes que tendem mais ao pluralismo, a democracia, a poliarquia. E no outro lado a gente vê os regimes que tendem mais ao autoritarismo, a autocracia, a ditadura. E bem no extremo, né, desses azuis, dos regimes autoritários, a gente tem o totalitarismo, que é um caso especial de regime autoritário. O totalitarismo ele é um conceito que ficou famoso pela obra da filósofa Hannah Arendt, e ele se refere a regimes autocráticos, né, ditatoriais, autoritários, que não apenas quer o controle das ações, mas também das ideias das pessoas por meio dos aparelhos ideológicos de Estado poderosos capazes de introjetar ideologia de forma profunda na maioria do seu povo. Ou seja, os regimes totalitários, eles não se contentam em controlar a liberdade das ações das pessoas, mas também querem a consciência das pessoas. Ele quer introjetar ideias e controlar não só, digamos, os corpos das pessoas, mas as mentes dela, introjetando ideias e fazendo elas pensarem o que o regime totalitário quer que elas pensem, né? E os exemplos clássicos, né, são o nazismo, a forma mais clássica de totalitarismo, né? E o interessante é que o totalitarismo ele não tem a ver com lado do espectro ideológico. Então, o totalitarismo ele pode ser tanto de direita quanto de esquerda. Então, a gente tem como um exemplo de regime totalitário de extrema direita o nazismo,
e de extrema esquerda o socialismo stalinista, né, praticado por Joseph Stalin, líder da União Soviética até 1953. Depois, se a gente falar um pouco sobre os regimes autocráticos, né? Falar agora sobre os regimes democráticos, né? Porque quando a gente fala em democracia, né? Democracia não é uma caixa fechada, unitária. Existem várias formas de democracia. As duas mais famosas é a democracia participativa ou direta e a democracia representativa ou indireta, né? O exemplo mais conhecido de democracia, o que é uma democracia direta? Uma democracia direta é quando os próprios cidadãos votam as leis e as decisões. Então, você é cidadão daquela sociedade? Então você vota, você diretamente vota a favor ou contra essa lei, né? Faz as suas propostas diretamente, sem intermediário de representante, é a própria pessoa que vai lá. Na Grécia Antiga era utilizado esse modelo. Um dos motivos é porque a população era relativamente baixa, né? Tantos anos atrás a população era menor, né? Então era possível, né, as pessoas poderem ali diretamente votar, né? Nos dias de hoje, quem é que poderia, né, abrir mão toda semana de não sei quantas horas para debater projetos de leis e etc. e diretamente? E outra, pela quantidade de pessoas que são cidadãos atualmente, nem tem lugar físico que caberia todas essas pessoas. E mesmo virtualmente, né, seria cada um dando a sua opinião, ia ser muito bagunçado, porque é muita gente. Na Grécia Antiga isso era possível porque a população era mais baixa e nem todos eram cidadãos. Lembrando que a sociedade grega era uma sociedade escravocrata, então os cidadãos livres eram em menor número, né? Mulheres também não eram consideradas cidadãs, então elas também não tinham direito de voto. Então essa participação direta se restringia a uma pequena parcela de homens adultos livres nascidos naquela cidade né, que estavam naquela cidade há várias gerações, né? Então por isso que eles poderiam votar diretamente. Ainda há possibilidades de participação, de exercício de democracia direta atualmente. Um desses exemplos é o caso do plebiscito, quando as pessoas, os próprios cidadãos, dão exemplos sobre as votações, dão a sua opinião sobre as votações, e ocorre antes das leis serem feitas ou antes de acontecerem, e o referendo, que acontece como uma espécie de consulta a posteriori, depois que a lei, o projeto de lei já foi colocado. Então a diferença entre plebiscito e referendo é que um ocorre antes da decisão ser tomada e a outra ocorre depois. Esses são exemplos de democracia participativa. No modelo contemporâneo das sociedades contemporâneas, os modelos mais utilizados são as democracias representativas, ou seja, quando as pessoas elas escolhem políticos que vão representar a sua vontade por meio de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidente da República. Então, esse modelo de democracia representativa ou indireta, que é por meio da eleição de representantes. Bem, esses são os dois tipos clássicos, mas há outras formas de democracia que estão sendo debatidas para tentar aprimorar, mesmo porque a democracia participativa direta ela tem alguns dos seus problemas, né? Alguns lugares tentam estimular isso, não apenas como plebiscitos ou referendo, mas nos Estados Unidos, quando ocorre uma eleição geral, as pessoas votam, além de presidente, governador, etc., aparece lá, existe uma lei a favor da liberação da maconha, ou de não sei o quê, e as próprias pessoas, no dia da eleição, elas podem votar na lei, né? Então, também tem esse estímulo. Só que não é tão viável.
né, essa democracia direta o tempo todo pelos motivos que a gente já conversou. Assim como a democracia representativa, essa escolha de representantes, também tem as suas falhas, como, por exemplo, deputados que, na realidade, não representam a vontade da população, que tem um certo problema, né? A população pensa de um jeito e o deputado vota de outro diferente. Então a democracia representativa ela também está tendo as suas limitações. Então outros modelos vêm sendo debatidos. Um deles é a tal da democracia deliberativa, na qual os representantes eles devem justificar para os seus eleitores as suas decisões ou as suas propostas de lei. Assim como também as propostas de lei devem ser ouvidos os seus eleitores antes, né, de que haja essas proposições de leis, de projeto ou aprovação. Mas todo o comportamento e ações tomado pelo representante, ele tem que ser ancorado na sua base eleitoral e tem que ser justificado e dialogado com a sua base eleitoral. O pressuposto da democracia deliberativa é o que falta. O principal elemento faltante é a comunicação. A comunicação ele é o elemento faltante nesses casos. Então, como ela seria, né, sempre uma democracia dialogada, conversada o tempo todo, então, teoricamente, por essa lógica deliberativa em que aumenta o contato entre eleitores e representantes, diálogos, esclarecimentos e justificativas e etc., teoricamente poderia-se melhorar a qualidade da democracia. Existe uma outra proposta polêmica também, que é a tal da democracia por advocacy, que ainda não foi implementada, mas que há alguns ensaios, algumas tentativas, que é a ideia de que os representantes eles seriam votados e eleitos não em função de todo o mandato de 4 anos, para ter em todos os assuntos, mas que seriam eleições para causas específicas. Então você votariam em representantes que deliberariam em nome apenas daquela causa. Então, uma eleição para um debate da questão, para a decisão do tema ambiental. Então, você votaria para representantes que só poderiam discutir, né, a questão ambiental e nada fora disso, nenhuma outra questão econômica ou de saúde, apenas para aquela causa. E uma vez resolvida essa questão para a qual eles foram eleitos, os mandatos são dissolvidos deles para aquelas causas. Então seria uma ideia de democracia focalizada. Então votariam em pessoas... Por que isso? Porque às vezes você vota num representante que você vota em alguém por causa da proposta dele de educação, mas nada você conhece dele de saúde, ambiente, infraestrutura, emprego, etc., né? E mesmo esse candidato às vezes não tinha isso como preocupação. Então ele vai tomar, né, da forma como funciona, além de você votar nele por causa da causa a qual ele defende, né, você acaba empurrando ele para uma outra série de causas que não era a pauta dele. Então isso meio que pode diminuir a qualidade, porque daí você está colocando pessoas que não têm aquilo como pauta prioritária ou não é o seu assunto principal para debater uma série de assuntos. Então essa ideia de democracia por advocacy é uma ideia mais focada para tentar melhorar a qualidade de debates em áreas específicas. É uma ideia polêmica, tem várias versões, né? E é algo um pouco difícil, né? Essa proposta ela recebe muitas críticas porque é difícil de implementar, aumenta os custos legislativos, é difícil os eleitores fiscalizarem o que acontece, e também há o medo que esse processo seja muito elitista, que ao final vá só uma panelinha muito específica, né, e que se perca também um debate mais amplo, né, em outros temas, e a própria negociação política que às vezes se dá de um tema em troco de outro, concessão, né, você abre a concessão em um tema para poder aprovar outro, né, e daí você perca também um pouco dessa margem de negociação.
E por fim, né, o nosso último tema é um conceito que foi criado pelo Robert Dahl para tentar contornar as críticas que é feito à democracia. Poliarquia é um termo que vem do grego, né? Poli significa vários e arquia significa governo. Então, poliarquia é um governo que permite representar o interesse ou a participação de várias pessoas. Então, por que foi criado esse conceito? Porque o conceito de democracia era muito atacado. Essa ideia de democracia, governo do povo, né? Será que o governo de fato é do povo? Ele cria uma certa ilusão de que o povo tem o completo controle sobre o aparelho de poder, sendo que isso não necessariamente acontece. Né? Agora, o conceito de poliarquia, ele não tenta induzir essa ideia de que o povo detém todo o poder. O conceito de poliarquia é a ideia de um sistema de governo que ele tem mecanismos que permitem que um número maior de pessoas possam participar, ou seja, um aparato estatal que é permeável aos interesses e às preferências de vários grupos da sociedade. É um modelo mais plural de governo. Para que haja uma poliarquia, há alguns pré-requisitos, como, por exemplo, que os dirigentes devam ser eleitos, que hajam eleições livres, justas e dentro de uma certa periodicidade, que haja liberdade de expressão, o que pressupõe que haja imprensa livre nesse país. Isso também se comunica com o próximo item, que as fontes alternativas de informação. Não pode haver uma única empresa estatal, né, fornecendo as informações para a população, mas que existam meios de comunicações independentes, inclusive críticos, né, ao governo ou aos governantes. Uma ideia de cidadania inclusiva, ou seja, os direitos devem ser estendidos para o maior número de população possível. E, por fim, a autonomia de associação, que é a ideia de que as pessoas elas têm o direito de formar associações em função dos seus interesses, de suas ideologias e de suas preferências. Então, esse é o conceito de poliarquia. Então, o que nós teríamos na realidade não seriam democracias, mas, no melhor da hipótese, poliarquias. E aí, vocês tiveram alguma dúvida em relação a esse tema? Perguntem-me, né? Pergunte para mim ali no Google Classroom e até a próxima aula. Abraços!